Quando o Capelanes falou a respeito do Bahia, que o Bahia estava vivendo um sonho de verão, eu me emocionei e fui lá e refutei ele, né, dizendo que ele estava sendo desrespeitoso, preconceituoso e que o Bahia tinha sim possibilidades de brigar até o final pela Libertadores ou uma das vagas diretas ou até mesmo pelo título do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, eu estava completamente errado. Só que meu olho foi aberto muito cedo. No final do primeiro turno, eu já tinha identificado que se não contratasse, isso iria acontecer com o Sport Clube Bahia. E quando eu fiz vídeos aqui cobrando do Grupo City, que é quem deve ser cobrado pela essa má fase do Bahia, muita gente veio pra cá dizer que eu tinha mudado, né, de opinião, que agora eu estava querendo hype em cima de cobrança. Meu amigo, não mesmo. Eu tô calejado de ver elencos ruins do Bahia pipocando. E esse elenco montado pelo Grupo City é ruim. E aí eu quero entender com você até quando você vai se enganar. Você vai fazer ginástica mental pra dizer que a SAF do Bahia é a melhor do Brasil baseado em nada. Porque se você falar de pagamento de dívidas, dos 1 bilhão que o Bahia foi vendido, 300 milhões estavam destinados a pagamento de dívidas como obrigação. Coloque isso na sua cabeça. O Grupo City não fez nada de bom grado. Eles só cumpriram uma obrigação do contrato. Se você falar de construção de CT novo, também é uma obrigação. Dos 1 bilhão, 200 milhões estavam já destinados como obrigação do Grupo City investir em infraestrutura do clube. Estava previsto em contrato. E o valor que gira em torno desse terreno que o Bahia está construindo um novo CT é de fato 200 milhões. Claro que para levantar o CT eles vão gastar um pouco mais. Mas até aqui, nada demais. Nada demais. Até quando você vai se enganar dizendo que a SAF do Botafogo é irresponsável e que pode acabar, sendo que os caras no terceiro ano já estão aí quase com uma Libertadores na mão e um Campeonato Brasileiro. Você acha mesmo que a SAF do Bahia é a melhor do Brasil? Acorde, meu amigo. Cobre. Você tem que cobrar que seja, porque até aqui a SAF do Bahia é uma piada. A gente vai ver aqui a opinião do Linha de Passes a respeito de São Paulo 3, Bahia 0. Também gostaria de lembrar vocês da Inplay, patrocinador aqui do canal. Não é bet e você ainda pode colocar uma grana no bolso sem gastar absolutamente nada. Só suas intuições, seus pitacos valem lá na Inplay. Ao cadastrar, você ganha 1000 moedas na Inplay e ao participar dos campeonatos, você poderá, né, colocar uma grana no bolso acumulando moedas. Cada vez que você acumula moedas dentro da plataforma, você pode trocar essas moedas por grana real. Participe das competições da Inplay e você poderá ganhar uma grana, beleza? Vamos aqui ver toda a opinião do Linha de Passes do ESPN a respeito da partida vexatória que o Bahia fez ontem contra a equipe do São Paulo. Ficou no 1-0, mas segue numa campanha excelente do segundo turno. 13 jogos sem perder, o Internacional vai bem no comando do Roger. E aí a gente tem o São Paulo, que está ali em sexto com 54 pontos, e o São Paulo venceu o Bahia, que também era concorrente direto por essa vaga. São Paulo fez 3-0 fora de casa para cima do Bahia, só agravou ainda mais a situação do Rogério Ceni lá no clube baiano, 54 pontos. Então hoje você tem um G6 que desgarra do resto. Então hoje com a vitória do São Paulo, Bahia podia chegar junto, ali não chegou, são 8 pontos de diferença do sexto colocado para o sétimo. Restando 18. Restando 18. Diferença grande para tirar. Exatamente, exatamente. Esse G6... Isso é importante. Então, esse Internacional e esse São Paulo agora... Aliás, o Internacional que ainda pode ir de forma direta para a Libertadores. São Paulo também tem essa chance. O Flamengo vai jogar amanhã. O Flamengo está nessa briga também. Você está dizendo que definiu a Libertadores e a pré. É um isso. Bloco, esse bloco aí está definido? Eu concordo com você. Até porque, né? Não dá 8 pontos, cara, muita coisa. E um Bahia que seria esse concorrente, mas numa situação muito delicada. Cruzeiro tem uma final para disputar. Exatamente. Né? Tá tudo ali. Atlético Mineiro tem uma final para disputar. 2 jogos a menos. O Vasco, que é nono colocado, está a 11 pontos, restando 18. Então você tem que falar para todo mundo lá
que tá pintadinho de verde, que é a Libertadores, vai parar para o Vasco chegar. Então, assim, a galera da Libertadores da América, essa turma aqui já pode começar a pensar em Libertadores. Agora, quem que vai para a pré, quem não vai, é que a gente vai decidir. Eu acho que aí essa história da pré tá entre o Inter, o Flamengo e o São Paulo. Se o Flamengo se ganhar a Copa do Brasil... Aí ele já está lá. Está encaminhado. Aí ele abre uma vaguinha aí direta para o quinto colocado. Eu acho que quem mais impressiona desses que vem de baixo, vamos dizer assim, é o Internacional. É o que o Inter tem feito... Vaga impressionante. Direta. Por superar os problemas do Rio Grande do Sul, não pelo elenco, né? Não pelo elenco, mas acho que... Porque o elenco do Inter é para isso. Não, tudo bem, mas eu não estou dizendo quem mais surpreende. Condições do ano, né? Estou dizendo quem mais está jogando, é o Inter. Tá. Olhando para esses daí. Há algum tempo, né? Esses que estão chegando, exato. O Bahia, cara, o Bahia é uma loucura, porque o Bahia, aliás, hoje, de alguma maneira, a gente está vendo os lances aí, o Bahia finalizou 24 vezes, o Bahia não consegue fazer um gol, e não é que foi só nesse jogo que o Bahia finalizou 24 vezes, o Bahia é um time... campeonato. É o campeonato todo. O campeonato do Bahia é esse. Eu fui pegar o número de grandes chances perdidas, tal, dos times, aí você tem lá, claro, os que estão em cima e que são os que criam mais, né, que em geral o Palmeiras, Botafogo, acho que é nessa ordem, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Internacional e Bahia. Então, assim, é um negócio impressionante, isso tem sido constante, né? O Rogério Ceni está sendo muito criticado, mas eu acho que quando a gente olha para o que o time tem produzido, para o que o time tem criado de chance, e hoje especificamente, na hora que você tem o Bahia... Eu vou pausar aqui essa fala, porque você precisa elucidar isso, o torcedor do Bahia. Como é que a culpa é só de Rogério Ceni? Um time que cria tanto como o Bahia e que perde gol tanto como o Bahia, mostra que o elenco é mal montado. É um elenco que não tem definidores. Beleza que Lúcio entrou no time de titular de maneira tardia e é um cara que poderia estar há muito mais tempo. Só que Lúcio, ele veio na segunda janela. Essa queda do Bahia acentuada assim começou desde o final do primeiro turno. E só Lúcio, tenha certeza que não vai resolver. Ele poderia ter feito 1, 2, 3, 4 gols ali, se fosse titular em alguns recortes, mas dizer que ele ia resolver tudo, você tem que entender que o banco do Bahia tem Ratão. Você tem que entender que Everaldo é titular do Bahia. Você tem que entender que Tassiano é improvisado como atacante. Você tem que entender que Juba é lateral esquerdo e é um jogador que poderia estar lá na frente contribuindo. Só que Iago Borducci foi contratado, chegou na segunda janela. O Grupo City, com todo o dinheiro que tem, não conseguiu contratar um lateral esquerdo para poder colocar Juba para jogar na sua. E o que contrataram a praticamente custo zero e esperaram, parecendo que, porra, eu vou esperar aqui porque eu não tenho dinheiro. Pegou e demorou a se adaptar. E demorou muito com a experiência que tinha. Então, para de colocar a culpa só no Rogério, pô. Ele tem grande culpa, sim, tem. Mas claramente não é só dele. Claramente não é só dele, pô. Isso não precisa ser inteligente demais ou entender muito de futebol para perceber isso, que o elenco do Bahia é fraco. Que o elenco do Bahia não é um elenco de briga por Libertadores. Não é. Poderia ser se a gente não ignorasse a segunda janela. Se a gente não, eu vou falar a verdade. Se o Grupo City não tivesse ignorado a segunda janela. Jogando muito bem naqueles 25 minutos iniciais do primeiro tempo, criando uma chance atrás da outra, e aí você entrega um gol de presente. Quer dizer, quanto disso você pode atribuir ao treinador, sabe? Olhando para esse contexto, que ok, é o de hoje, mas repito, principalmente o de grandes chances perdidas, não é só o de hoje. Eu sempre acho que o técnico tem um objetivo também, que é fazer o time criar, né? Depois chegar ali na última bola, na hora da finalização, você vai culpar o treinador, enfim. E ele mudou o time, né? Ele não teria o Tassiano, não teve o Tassiano. Fez uma opção pelo Ademir e pelo Luciano Rodrigues. Ele está tentando criar situações. O Everaldo vai perdendo espaço. O meio-campo, acho que poderia em algum momento ser mudado. A gente já está vendo aí o Inter, né? Mais uma vitória. Criando muito, mas... 2-0, eu falei 1-0, 2-0.
Mas um Criciúma que normalmente vende muito Tá caro. aí a opinião lá da ESPN a respeito de São Paulo 3, Bahia 0. E foram muito sensatos, né? Até quando vão colocar a culpa só em cima de Rogério Ceni, vendo esse elenco pífio, fraco do Bahia, fazendo cagada atrás de cagada, com jogadores que nem deveriam estar vestindo a camisa do Bahia nessa nova fase, nesse projeto que muita gente coloca como um projeto vencedor, mas que até no discurso é um projeto para meio de tabela de Campeonato Brasileiro, quando ficam falando que o projeto é a longo prazo, que o Grupo City não prometeu nada e que o Bahia iria alcançar o sucesso desse projeto lá no futuro. Então, se isso é assim, se o discurso é esse, então a gente não deveria estar indignado com o Bahia em sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, tomando 3 do São Paulo e não ganhando nenhum confronto direto contra times da Libertadores. Então você deveria estar feliz, alegre, contente e já se planejando para ir para o próximo jogo do Bahia na Arena Fonte Nova, ver possivelmente mais uma derrota do clube, porque a gente vai enfrentar simplesmente um clube que está brigando pelo título. Então já é certo que o Bahia vai perder, baseado no discurso que vocês defendem, né? Então para com essa merda. Começa a cobrar, porra. A gente não é vira-lata, não é cachorro, não. A gente é grande antes do Grupo City. Com o Grupo City a gente deveria ser gigante. Só que não tá acontecendo isso, não. A gente não tá saindo do lugar. Não tá saindo do lugar, de verdade mesmo. Porque as obrigações do contrato eu não coloco, né, como um avanço. Porque eles chegaram aqui e tiveram que pagar, né, para poder comprar o Bahia e controlar o Bahia. Então, uma das formas dele pagar é quitando as dívidas, uma das formas dele pagar é construindo um CT novo, né? Só que dentro do futebol, meu amigo, dentro do campo, eles têm que fazer valer, né? Só que isso não estava estabelecido no contrato. Por isso que o discurso é esse. Que o discurso é que não prometeu nada, que o projeto é a longo prazo, porque não querem pagar mais o preço que é você, né, ser dono de uma instituição gigante, com a torcida gigante, como esse time aqui tem.